Preste atenção nessas notícias. Homem mata ex-mulher após fim de relacionamento. Professor é preso por abusar de aluna dentro da sala de aula. Homem é preso acusado de matar ex-namorada. Modelo internacional é preso com drogas em aeroporto. Todos esses crimes foram cometidos aqui no Brasil. E quando esses criminosos são presos, eles vão a julgamento. E por aqui a pena não pode ser superior a 30 anos. Mas brasileiros já foram para o corredor da morte e executados por cometerem crimes em locais onde a pena é aplicada. Foi o que aconteceu com Marco Cardoso Moreira. Ele era instrutor de voo livre e em 2004 foi preso ao tentar entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta. A droga foi descoberta pelo raio-x no Aeroporto Internacional de Jacarta. Marco foi preso e condenado à pena de morte e mesmo com tantas tentativas do governo brasileiro para suspender a execução, o crime não teve perdão. O governo da Indonésia disse que a decisão já estava tomada. E em 18 de janeiro do ano passado, ele foi morto por fuzilamento, método adotado por aquele país. Outro brasileiro condenado à pena de morte foi Rodrigo Goulart. Ele também foi preso na Indonésia ao tentar entrar no país com 6 quilos de cocaína em pranchas de surf. Em 2005, Rodrigo Goulart foi condenado. Foram 10 anos no corredor da morte até que em 28 de abril ele foi executado. Será que eles mereciam a morte? Enquanto no exterior os brasileiros não têm perdão e enfrentam a pior punição de todas, aqui no Brasil todos os dias crimes bárbaros acontecem e muitos saem impunes. Se houvesse pena de morte no país, será que diminuiriam os casos de criminalidade? Os bandidos pensariam 2 vezes antes de cometer um crime? A dor diante da crueldade de um crime bárbaro. Eu chamei várias vezes para partir no portão, ninguém atendeu. Aí eu fui embora, normal, eu imaginei que ela tinha dado uma saída. Estava tudo trancado, mas a luz do quarto estava acesa. Aí eu voltei pedindo ajuda. Aí meu esposo entrou comigo, falei para ele ajudar a arrumar a janela, né? Aí ele começou a puxar a janela, arrumou um vão e eu consegui abrir. Quando eu abri, eu vi a cama sem nada, deu um alívio. Eu falei, nossa, né? Só que daí ele mostrou para mim no chão, tinha marca de sangue. Aí eu falei, e agora? Aí eu tive que pular, eu pulei lá no quarto. Quando eu pulei no quarto, cada passo que eu dava, aumentava o sangue no chão. Aí quando eu vi um pedaço de pano, eu fui acompanhando. Aí era o corpo dela deitado, ele cobriu ela com um cobertor. A filha relata o drama de ter encontrado a mãe assassinada dentro de casa. Lourdes foi morta no dia em que completava 61 anos. Para a polícia, o principal suspeito é o companheiro dela, Antônio, que está solto. Acabou com a nossa vida, porque minha mãe, a única coisa que a gente tinha, a minha mãe. Ele tirou a nossa mãe, que era tudo pra gente, e a gente não tem nem pai mais. Crimes que aparecem todos os dias nos noticiários policiais. Eles chamam a atenção pelo perfil dos envolvidos, pela brutalidade, pelo inesperado, como nesse caso. A criança que você vê brincando com um sorriso contagiante é Sara. Nesses vídeos é possível ver a alegria de quem teria uma vida inteira pela frente. Teria, porque a menina de apenas 3 anos morreu. A principal suspeita da polícia é que ela tenha sido violentada e morta pelo padrasto Tiago, de 20 anos. Lígia, a mãe da criança, acreditava na versão do marido. Ele olhou, quando ele viu ela entubada, ele desmoronou no meu ombro e começou a chorar em desespero. Aí eu peguei, fiquei ali um bom tempo com ela, eu e ele. É que a médica veio conversar comigo, falou que ela sofreu alguma coisa cerebral, não sei a palavra, não lembro a palavra que ela usou, falou que ela sofreu abuso doméstico, alguma coisa assim ela falou. Tantas histórias de crimes revoltantes colocam o Brasil num ranking assustador. Entre 2011 e 2015, a violência no país matou mais pessoas que a guerra da Síria. Só no ano passado, uma pessoa foi morta a cada 9 minutos.
No total, 58 mil pessoas morreram em 2015, vítimas de crimes violentos e intencionais. Os estados do Nordeste e do Norte do país foram os que mais registraram mortes. Parte desses números são atribuídos à impunidade. Inacreditável como essa justiça do país em que nós vivemos, ele favorece muito mais quem mata do que quem morre. E quem sofre somos nossos filhos, somos nossas famílias. Juan está revoltado. Imagine, a mãe dele foi morta com 50 facadas pelo namorado Sandro, que se apresentou 3 dias depois do crime. Confessou, mas foi liberado por não ter sido preso em flagrante, ser réu primário e ter residência fixa. Saiu pela porta da frente da delegacia. Minha filha é tão linda, tinha tanto futuro para frente. Eu não esperava chegar ao ponto de fazer isso. Ela era maravilhosa, depois acabou, ele destruiu ela foi para um outro mundo que a gente nem conhecia mais, nem percebia mais. Lourdes, Antônio, Sara, Tiago, Lígia, Valdirene, Sandro. Vítimas, assassinos e suspeitos envolvidos em tramas maquiavélicas. Mas a pena de morte para os culpados aliviaria a dor dos parentes? No caso de Sandro, ele desferiu 50 facadas contra a vítima e está solto. Resta à família esperar pela justiça brasileira, aquela que às vezes, legalmente, deixa o criminoso confesso livre. Amanhã mesmo a gente já está saindo daqui, você entendeu? Eu já consegui resolver tudo, tirar minha família daqui, porque eu não vou pagar para ver. Ele não tem nada a perder e eu conheço ele é completamente louco para vir fazer o que ele fez com a minha mãe, com a gente. Uma boa noite para todo o Brasil em rede nacional e para o mundo através da Record Internacional. Está no ar mais um programa Fala que eu te escuto. A pena de morte é a punição máxima para um criminoso. Sem nenhuma chance de perdão, quem se vê no trágico corredor da morte sabe que ruma aos seus momentos finais. No Brasil, essa medida foi abolida há mais de 100 anos, mas a violência aqui ainda é tão assustadora que é muito comum questionar se a pena de morte seria capaz de conter esse problema. E no programa de hoje, nós vamos debater as consequências que isso traria ao país. Pena de morte no Brasil aterrorizaria mais os criminosos ou os inocentes? E hoje no estúdio temos a presença do jornalista e apresentador Marcelo Rezende. Uma boa noite, obrigado por você ter vindo. Prazer. E também um advogado especialista em direitos humanos, doutor Ariel de Castro. Muito obrigado por ter aceitado também o nosso convite, doutor. Boa noite, é um prazer participar. Eu já quero aqui, de antemão, dizer que o Marcelo Rezende é a favor da pena de morte e também o doutor Ariel, que é defensor dos direitos humanos, naturalmente é contra. Se precisar de uma luva de boxe, a nossa produção preparou ali para dar aos nossos convidados. A gente esgrima com as palavras. Você também pode participar do nosso debate pelo telefone, Skype ou através das redes sociais. Inclusive, o nosso Instagram, @Bispo Márcio, está aqui à disposição para você também deixar o seu comentário, tá? Se você é a favor, se você é contra, o que você pensa, e nós estaremos compartilhando com todos. Lembrando que mais no final também, nós vamos fazer uma intercessão. Vamos fazer uma oração, até porque oração nunca é demais. E se você quiser deixar o seu nome, o seu problema, nós vamos pedir a Deus por todos, como também vamos apresentar aqui o nosso ponto de vista. Eu vou atender rapidamente por Skype o doutor Felipe Moreira, ele é advogado de Brasília. Tudo bem, doutor? Uma boa noite. Tudo bom, bispo? O que o senhor pensa a respeito da pena de morte? Bom, a questão é a seguinte, aterroriza mais os criminosos ou os inocentes, né? Eu acredito, assim, para iniciar aqui, sem dúvida que vai aterrorizar mais os criminosos. Assim, o criminoso ele vai saber que, no mínimo, ele vai correr um risco, né, de sofrer a pena de morte. Agora sim, o que eu queria destacar é que o principal problema da criminalidade, do fomento da criminalidade no Brasil, é a certeza da impunidade. Esse que é o principal problema.
Porque, assim, se você for parar para pensar, a nossa pena de 30 anos de reclusão, veja bem, 30 anos de reclusão é uma vida segregada, uma vida preso, né? Uma vida excluída do convívio social, do convívio com a família. 30 anos preso, que é a nossa pena máxima que a gente tem no nosso atual sistema, já é uma pena bem gravosa, né? O problema é que na prática ela não é aplicada. Assim, enfim, os criminosos, eles sabem que é difícil que eles realmente sejam presos, né? Então, como eles se fiam, se garantem nessa certeza da impunidade, isso não reprime a criminalidade. Então, assim, por exemplo, você vê a questão dos menores, né? A gente vê coisas absurdas. Os menores, por exemplo, muitas vezes eles zombam do delegado, da autoridade policial, dizendo que eles acabam de ser presos, eles estão lá, e eles mesmos falam nas entrevistas, olha, não vai dar nada, e eu vou sair e vou continuar fazendo. E assim, sabe, porque ele tem certeza da impunidade. Então, isso é que fomenta o crime no Brasil. Esse é o problema. O senhor acredita que a pena de morte seja um exagero, então? Olha, eu não digo nem que é um exagero. Eu digo o seguinte, ela poderia, em tese, até ajudar na repressão da criminalidade. Só que, se não se resolve o problema da certeza da impunidade, ela não teria grande utilidade, entende? Então, o que a gente precisa reprimir, principalmente, é isso. A questão da pena de morte, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados admitem, né? Os Estados Unidos são a primeira economia do mundo, enfim, é um país desenvolvido, etc. Não parece ser tão desarrazoado assim. Eu não sei nem se eu seria contrário. Juridicamente, eu creio que existiria um entrave, porque a própria Constituição estabelece no artigo 5º que no rol de direitos e garantias individuais, no rol de direitos e garantias fundamentais, que se considera a cláusula pétrea, não pode ter pena de morte, salvo as decorrentes de guerra, etc., lá no artigo 5º, acho que é o inciso 47. Tá bom. Então, assim, talvez juridicamente isso não seria possível, por conta de ser uma cláusula pétrea constitucional. Talvez, mas enfim, dependendo do caso, se houver vontade política, hoje em dia que a gente vê no Brasil, quase tudo é possível. Mas assim, eu nem sei se seria contrário, acho que eu nem seria contrário não. Mas eu queria só destacar que precisa ter certeza da punição no Brasil. Isso sim vai reprimir o crime. Se o criminoso souber que ele vai ser punido, que ele vai ser efetivamente preso, e ficar 30 anos lá, dependendo do crime, claro, né, se for um crime gravoso, cara, isso é uma pena muito... É uma vida presa, uma vida afastada da sociedade, afastada da família, afastada de tudo, já é uma pena muito grave. Já seria Mas eu quase uma pena de morte. não sei nem se eu seria contrário, não, à pena de morte, não. Assim, claro, em hipótese de crimes absurdos, né, como latrocínio, homicídio qualificado, genocídio, terrorismo, apenas em casos de crimes muito graves. Então, alguns casos você é a favor. Com muito cuidado. Tá bom. Obrigado, doutor, pela sua participação. Uma boa noite. Marcelo Rezende, por que é a favor da pena de morte? Ah, boa pergunta. Vou te dizer, o grande problema meu para a pena de morte foi uma reflexão muito longa. E o meu problema era espiritual. Eu tinha que entender espiritualmente o que era aquilo. E num determinado momento, eu sentado lá nos meus estudos, porque não parece, mas agora você vai ver, eu olhei e disse assim, ó, o senhor resolve aí, porque eu não estou conseguindo resolver, o senhor é Deus. E num determinado momento, eu chego e tenho uma situação. Não há um profeta na história, e não há um homem que viu face a face Deus, só Moisés. Quando Moisés atravessa com o povo de Israel o deserto, quando chega às bordas de Canaã, no vale de Moabe, que Deus faz? Diz para Moisés, sobe no Monte Nebo, porque você vai avistar a terra de Canaã, a leste do Jordão. Na frente está Jericó, você vai ver, mas você não vai entrar. E Deus diz, por que você não vai entrar? Por duas razões. Você não manteve a obediência às minhas leis
junto ao povo de Israel. E você não santificou o meu nome como deveria. É Deus falando com o único homem que olhou na face. E diz para Moisés, desce, prepara Josué e fala para o povo de Israel os mandamentos e as minhas leis. Deuteronômio. Moisés desce, faz 3 falas, Deus diz, agora sobe. E vai se reunir com seus antepassados, onde Arão, que era o sacerdote escolhido, também não veio aqui porque cometeu o mesmo que você. Isso é fé. Fé, entre muitas coisas, é obediência e disciplina. Naquele momento que Deus faz Josué, já à frente do povo de Israel, atravessar o Jordão e dar de frente para Jericó, o que Deus diz? Não vai sobreviver ninguém. Por quê? Idolatria, adúltero, egolatria, vários deuses. Porque Deus, pelo menos o nosso, é um. Aí, o que faz? Você vai pegar todo o que eles têm e consagrar ao meu templo, ao meu tesouro. Nisso, entra, derruba Jericó e ele vai para o povo de Ai. Quando chega, ele manda 3.000 soldados israelitas. 36 são feridos e os outros voltam correndo, sendo perseguidos. O que faz Josué? Josué vai, se prostra com os sacerdotes no chão, cobre a cabeça de terra e diz, Deus, meu Senhor, o que eu fiz? E Deus, numa ira santa, diz, eu disse para que aquilo seja consagrado a mim. Alguém mexeu, por isso não vou seguir à frente de vocês. Moisés reúne as tribos de Israel e faz o quê? Chega na família de Acã. Quando chega, a minha reflexão foi assim, chega e diz o quê? O que o senhor fez? Ele diz, vai na minha tenda, estou encurtando a história, debaixo da minha cama tem um manto feito pelos babilônios, tem prata e tem ouro. Ele volta. Aí o que Josué diz? Chama toda a família, adianta alguns homens dele e diz assim, você fez a ira de Deus contra o povo de Israel. Agora você vai conhecer a ira divina. Ele é apedrejado pelos homens convocados, a família apedrejada, pedra em cima deles. E as pedras onde? Acã foi sepultado, existe como exemplo até hoje. O que isso quer dizer? É só voltar em Deuteronômio. Lá Deus diz que tem que ter aquele que mata sem razão, há de morrer. Aquele que sequestra sem razão, há de morrer. Aquele que mata está em julgamento, retira-se por uma ilha. Minha reflexão foi espiritual. Porque a minha reflexão material é óbvia que sim. Por quê? Porque a minha casa é um lar de Deus. Ninguém pode profanar a minha casa, porque ela é um lar de Deus. Aquilo não pertence a mim, pertence a Deus. Foi Ele quem me deu o que eu tenho. E quando eu morrer, será dele como a minha vida. Não pode vir um sujeito entrar na minha casa e se viciar a minha mulher. Não pode estuprar os meus filhos. Sabe por quê? Porque eles são de Deus. E está lá no Antigo Testamento que Deus diz, quem faz, paga. Paga com a vida. E o doutor Ariel,
O seu ponto de vista a respeito da pena de morte? Eu até aproveitando os argumentos do Marcelo, que eu respeito, mas tenho divergência, eu entendo que um dos princípios bíblicos, inclusive, é não matarás. Então, Jesus Cristo foi vítima também da pena de morte injusta. Agora, eu vi o que disse o Dr. Felipe, que nós estávamos aqui acompanhando, o Dr. Fred, né, lá de Brasília. Ele disse que, inclusive, a questão da certeza da punição. Esse é o grande problema. Nós temos um ditado antigo no direito penal brasileiro: o que inibe o criminoso não é o tamanho da pena, e sim a certeza de punição. E no Brasil não existe certeza de punição, porque só 8% dos assassinatos são investigados. Só aqueles que são noticiados e cobrados pela imprensa ou aqueles que envolvem pessoas de poder e pessoas ricas. Nós só temos 3% dos crimes apurados também no Brasil. Então não adianta nada nós termos penas mais rígidas se nós temos um sistema de polícia e de justiça completamente falho. Um judiciário que também favorece os mais ricos, os mais poderosos. Então, nós teríamos aí pessoas pobres, jovens, moradores da periferia sendo vitimados pela pena de morte, e depois de matar, se descobririam que aquelas pessoas eram inocentes, como tem ocorrido nos Estados Unidos. Isso é um pressuposto. Estados Unidos, a maioria dos estados americanos antes tinham pena de morte, hoje já mudou. Hoje, 30 estados americanos dos 50 já não tem. Então, a pena de morte está acabando até nos Estados Unidos. Atualmente, 58 países do mundo têm. E 120 países aboliram completamente a pena de morte. No Brasil, várias pesquisas já foram feitas. 42% da população, na última pesquisa da Datafolha 2014, são favoráveis, 52% são contrários à pena de morte. Então, existe, claro, uma grande divergência entre a própria população brasileira em torno desse tema. Um amigo meu disse o seguinte: quando um bandido ele encontra um policial, ele identifica um policial, ele mata o policial. Não é uma pena de morte? Lógico. E mais, queria fazer só uma observação técnica. Os Estados Unidos começaram a abolir a pena de morte contrária à população, por uma questão econômica financeira. Porque uma pena de morte tem um processo que se alonga num julgamento de mais de 10 anos, porque são infinitos os recursos, e essa pena de morte chegava a valer, no final, mais de 4 milhões de dólares. Então, a questão foi muito mais econômico-financeira do que a punição. E mais, essa questão do pressuposto que vai julgar errado, evidente, porque a cadeia tem um monte de gente lá e tem alguns que são inocentes. Agora, deixa eu explicar uma coisa. É justo um policial estar na rua, ser identificado e o bandido decretar a pena de morte do policial? Porque já está decretada. É justo alguém invadir a minha casa, invadir a casa da senhora que apareceu ali, invade, estupra, violenta, ele entra na cadeia e dali a pouco, 8 anos, 7 anos, ele está na rua com um problema grave. A psiquiatria forense, eu estudei bem, né, não mostra um caso de recuperação de pedófilo e maníaco sexual. Esquece, não tem na literatura mundial. E quando eu cansei de fazer sozinho, eu convoquei, o Ariel conhece bem, o doutor Guido Palombo, e disse: Guido, que é o maior psiquiatra forense desse país, estou errado? 1, 2. Convoco o Guido e digo: me explica se eu estou errado, porque eu não estou encontrando. E o doutor Guido Palombo, que é um psiquiatra de ponta e faz laudos seguidos, disse: Marcelo, não tem recuperação. É como se você tivesse um desvio de chip no computador. O que eu faço com esse homem? Eu boto ele lá 4 anos, todo dia eu vejo isso no Cidade Alerta. Ele já foi preso e condenado por
estupro. Ele já foi preso e condenado por pedofilia. É o que é? É uma roleta russa? É a minha família hoje, a sua amanhã, a dele amanhã, e vamos ficar nisso? Não, não. Se o sujeito não tem recuperação, ele tem que sair fora do jogo. É expulso de campo. Por quê? Porque é seguido. São famílias seguidas, são crianças seguidas com cicatrizes que jamais, nem cicatrizes, vão de ser feridas que jamais vão se fechar. E eu sustento isso, sustento um sujeito na cadeia com água, roupa lavada, comida, segurança, 3, 4 refeições, luz, televisão, biblioteca e um chefe de família não tem que pôr a comida na mesa. Um preso custa 7, 8 mil reais para o Estado. Como é que pode? Mas eu entendo, Marcelo, até as suas ponderações, mas na verdade nós não estamos aqui defendendo a impunidade. Nós achamos que devem ser punidos, mas a questão principal está em termos realmente uma polícia que investigue, que esclareça todos os crimes, que não tem essa seletividade, só investigar aqueles crimes que aparecem na mídia e que a imprensa está cobrando, só investigar crimes que envolvem bancos, que envolvem pessoas ricas. Então nós temos que ter realmente uma lei que vai valer para todos, e no Brasil não é essa a realidade. Nós temos vários casos aí de pessoas inocentes, são condenadas, cumprem 10 anos de pena e depois se descobre que aquelas pessoas eram inocentes. Nos Estados Unidos, mesmo pesquisas mostraram que 4% dos condenados no corredor da morte eram inocentes, depois se comprovou. No Brasil, se a gente for verificar isso aqui, vai chegar em 30%, 40%. Vamos dar a palavra às pessoas que nos acompanham. Atende, por favor, pastor Laurindo, o doutor Fred, advogado aqui de São Paulo. Doutor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A sua opinião sobre a pena de morte no Brasil? Já vou dar minha opinião. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a Rede Record de televisão por trazer um tema tão importante ao Brasil como esse tema. Eu parabenizo a Rede Record de televisão. Quero parabenizar o Marcelo Rezende, esse brilhante jornalista que fala com propriedade. E vou dar a minha opinião. A minha opinião é que em casos específicos de homicidas que, agindo com dolo, em situações com todas as qualificadoras, ceifando a vida de inocentes, estou falando de criminosos que zombam, que matam uma vez, 2, 3, 4, e até se exibem, e agora virou moda nas chamadas comunidades, e aqui em todo lugar de São Paulo, eles filmarem os próprios assassinatos e competirem entre eles quem mata melhor, quem mata mais bonito, e fazerem campeonatos de assassinato. Então, para estes criminosos, este perfil de homicidas que zombam do Brasil, da sociedade, da família, da vítima, do próprio Poder Judiciário, da polícia, e que matam por prazer, matam até por ego, vaidade, matam absolutamente convictos da impunidade que jamais o Poder Estatal os alcançará. Para estes que matam repetidamente, para esses tipos de criminosos, sim, casos específicos. Agora, o que eu queria dizer é que, na verdade, quero mencionar uma coisa em respeito aí ao meu colega advogado, que está pelos direitos humanos. Eu vou ter que discordar em 100% do que ele falou, e digo mais, ele também é a favor da pena de morte. Basta que seja a filha dele assassinada, ou a mãe dele assassinada, como todos os dias em São Paulo, pessoas inocentes que, sem reagir no seu veículo, são assaltadas, entregam os bens aos assaltantes, e estes, por prazer, atiram na cabeça e estão assassinando a população civil brasileira como ovelhas no abatedouro. Então, se fosse a mãe dele, o filho dele, eu garanto que ele seria a favor da pena de morte. E essas conversas de esquerda, de socialistas, de comunistas, o rico, é o judiciário, eu tenho que discordar do doutor. O doutor deve estar de brincadeira, né? De falar que o judiciário não prende rico. E o Marcelo Odebrecht é o quê, doutor? Um homem de 150 bilhões de dólares preso. Olha a Lava Jato, olha todo mundo. É o contrário, hoje está até havendo uma caça
e uma discriminação geral contra empresários. Parece que no Brasil é pecado ser empresário, empreendedor, gerar emprego, gerar riqueza e produzir emprego. Então essa conversa de esquerda, aliás, esta conversa e estas ideias perigosas que estão gerando os números de guerra no Brasil. Basta dizer que há poucos dias atrás foi televisionado que no Brasil morre uma pessoa a cada 9 minutos. São 278 mil assassinatos no Brasil nos últimos 4 anos, contra 256 mil assassinatos na guerra da Síria. E o que é essa alavanca que empurra a massa a matar a outra parte da massa? É a impunidade. A palavra-chave é impunidade. Então, os problemas que nós conhecemos da polícia brasileira, ou enfim, dos serviços públicos brasileiros, que nada mais são do que o fruto final, o produto final da corrupção e do desvio da verba pública, que acaba com a segurança pública, com a saúde pública, com a educação pública, esses problemas sempre existiram. Mas o que está acontecendo? Está vendo no Brasil essa escalada na violência e nós superamos a guerra. Isso é dados oficiais, dado pelo Ministério da Justiça, foi televisionado em todos os canais, nos principais canais de televisão aqui do Brasil recentemente, e nós estamos vivendo dados piores do que uma guerra. Dados piores do que uma guerra. As cenas de assassinato a sangue frio, por menores, por maiores, é uma matança geral e indiscriminada. A vida não vale nada no Brasil. Eu convido esse advogado aí, meu colega que fala em nome de direitos humanos, que ele lute pelos direitos humanos da sociedade, da vítima, do trabalhador, daquele que paga impostos, dos que estão sendo assassinados. Eu convido ele aí no enterro dos policiais militares e civis que estão sendo sumariamente executados. Cenas filmadas diariamente aí no Jornal da Record, a gente assiste o policial indefeso com seu filho pequeno, porque os criminosos sabiam que era um policial e executam ele com um tiro na cabeça. Essa cena virou repetida no Brasil. Então eu queria convidar esse colega meu e o pessoal da esquerda e dos direitos humanos a fazer um voo de 7 horas para uma cidade conhecida chamada Miami. Vamos ao estado da Flórida, aonde em cada esquina tem uma loja de arma, onde se vende livremente arsenais militares a toda a população. E lá não tem crime, gente. Lá não tem assalto, não tem latrocínio, não tem os homicídios. Eu desafio, vamos fazer uma estatística, os números de lá, estado da Flórida contra o estado de São Paulo, cidade de Miami contra a cidade de São Paulo, para analisar os números. E não venham me dizer que é uma cultura diferente, que é porque são americanos. Mentira, 90% da Flórida não são americanos, são latinos, imigrantes que vêm do Brasil, Argentina e demais países. E lá eles não cometem crime. Por que eles não cometem crime? Porque lá se teme o poder do Estado, porque lá ele será pego e a pena lá é pena de morte. Ou em casos excepcionais, pena perpétua. Então, quando se teme o Estado, quando se respeita o poder estatal, não tem essa matança indiscriminada. Eu vou orar e rezar para que Jair Bolsonaro seja eleito presidente da República em 2018. Doutor Fred, muito obrigado pela sua esclarecedora participação. Um abraço. Aliás, eu queria citar um episódio, já que ele falou do Bolsonaro, que ele estava sendo entrevistado e uma pessoa perguntou a ele, porque ele é a favor da pena de morte, e uma pessoa perguntou a ele assim: você acha que a pena de morte resolveria o problema? E ele fez a seguinte colocação: eu nunca vi um morto matar alguém. Quer dizer, é o ponto de vista dele. Agora, eu queria, doutor Ariel, que o senhor comentasse, inclusive ele citou uma coisa da sua própria vida, se acontecesse com o seu familiar, o senhor mudaria de opinião. O que o senhor pensa a respeito? Eu acho que a pessoa, quando está envolvida emocionalmente, é muito provável que ela pregue a pena de morte, a prisão perpétua, até o esquartejamento do criminoso em praça pública. Eu acho que a pessoa, quando sofre um baque no seu ambiente familiar, ela vai agir emocionalmente. Mas nós temos que pensar com a razão, nós temos que analisar os números, as estatísticas, a situação, a realidade brasileira, verificar o cenário mundial, por que os outros países estão voltando atrás nessa questão da pena de morte. Mas o senhor acredita que uma pessoa conseguiria pensar com a razão? Não, acho que não. Diante de uma situação brutal desse tipo, provavelmente nem eu pensaria
com a razão. Agora, me estranha muito que alguém que seja um advogado criminalista, então quer dizer, ele defende suspeitos, defende criminosos e ao mesmo tempo ele está com esse discurso, como fez o advogado agora há pouco aqui. Então, eu acho estranho que ele tenha esse tipo de postura. Então, enquanto ele está advogando e ganhando dinheiro, ele acha interessante defender, mas por outro lado está defendendo a pena de morte, que não tenha direito de defesa, contra os direitos humanos. Então, eu acho um pouco estranho esse discurso que ele acabou fazendo. Por outro lado, ele fala das mortes dos policiais, e claro, é inaceitável que policiais sejam assassinados, agentes da lei, e inclusive, depois ele fala da questão do armamento. Eu sou favorável que só policiais tenham armamento, eu sou contra que a população se arme, porque daí nós teríamos muito mais, os índices de homicídio seriam muito maiores no Brasil se toda a população estivesse armada, trocando tiros pelas ruas. Agora, quando ele trata das mortes dos policiais, nós temos também tratar das mortes cometidas por policiais. O Brasil é um dos países com os maiores índices de assassinatos cometidos por policiais. Então, a pena de morte já existe. Enquanto na China, na pena de morte, morrem 2.000 por ano, no Brasil são 3.300 pessoas assassinadas também por policiais e muitos inocentes também. Muitos inocentes são também assassinados por policiais. O policial vai lá e perdoa. Sem confronto nenhum. Você mesmo já noticiou vários. O policial, me desculpe, se você me dá um número de 3.300, você me desculpe, o policial vai lá escolher, esse é inocente, vai matar. Nem 5% são inocentes. E te digo mais. Mas muitos casos que não houve televisão é um negócio fascinante pelo seguinte, porque ela é imagem. Imagina o seguinte, em 10 anos de guerra do Vietnã, morreram 90.000 soldados americanos. Nesses mesmos 10 anos, agora é que vem pensar em imagem. Pensa 10 estádios do Morumbi lotados. 50.000 pessoas em cada um dos 10 estádios. Foram 500.000 brasileiros assassinados em 10 anos. Agora, foram 270 e tantos em 4 anos. O que está mostrando que só cresce. Só cresce. Então, e a massa carcerária cresce. O que para a gente ficar só discutindo se mata ou não mata, acho muito pequeno. O que é fundamental é a gente chegar em algumas raízes. A primeira raiz, nós temos o judiciário mais caro do mundo. Só empata com o da Suíça, que tem 50 vezes menos de população e uma renda por pessoa 5 vezes maior. Cada juiz no Brasil, eles que dizem que estão muito sobrecarregados, né, tem 25 funcionários à disposição. O juiz americano, o juiz brasileiro, de segunda instância, ganha mais do que o juiz americano. Agora eu te pergunto, como é que essa justiça não anda? Porque eu concordo com Ariel na história da investigação, mas tem explicação. Como é que a gente tem uma justiça onde o juiz de segunda instância ganha mais do que a maior potência do mundo, o juiz de lá, e não anda? E os caras ficam fazendo lobby, como fez o ministro Lewandowski, em pleno impeachment da Dilma Rousseff, fazendo lobby para aumentar o salário do judiciário. Não se deu nem ao trabalho de disfarçar. Resumo, como é que a gente pode viver nesse país? Agora, a polícia investiga pouco? Eu também acho, eu concordo, mas tem que ter uma razão. Por quê? Porque segurança só é importante na época de eleição. Na época de eleição, eles compram. Estou mentindo? Eu concordo, eu sei que você concorda com tudo de mim, é que você disfarça. O que ocorre? Na época de eleição, eles compram um monte de carro novo, compram armamento, o policial atira em você e acerta no pé, porque não treina.
Não treina, ganha mal o policial e é motivo de lobby desses governadores, de presidente da República e por aí vai. O que ocorre? Como é que a gente vai imaginar uma mudança de lei? Para que você consiga entender, porque ninguém é obrigado a entender. Nós temos dois mecanismos. O Código Penal, que é aquele que diz como a pessoa vai ser penalizada. E o Código de Execuções Penais, que diz como essa pena vai ser cumprida. Se pegar o Código de Execução Penal, rasgar e jogar no lixo, já é uma vantagem para o Brasil. Porque, vou citar um exemplo que todos nós conhecemos. Pimenta Neves saiu no Dia das Mães. Ele nem mãe tem. Saidinha. Suzana Richthofen saiu no Dia das Mães. Ela matou a mãe. Como é que ela vai? Saiu no Dia dos Pais. Ela matou o pai. Então, o que ocorre? É uma coerência. Não, eu vou te dar a palavra certa. Porque o problema é a gente usar a palavra certa. É uma esculhambação. Essa é a palavra certa. Como é que você imagina que esse Congresso Nacional, contaminado por corrupção, com mais de 100 parlamentares respondendo a processo no Supremo Tribunal Federal por roubo, prevaricação, por toda sorte, né, de miséria que eles praticam? Deixa eu te falar uma coisa. Pergunta para mim. Eu vou chegar em casa, vou pegar a Bíblia que eu estudo e ninguém sabe, eu não sei nem por que eu estou contando isso aqui. Né? Eu estou contando pelo clima, né? Porque ninguém sabe. Contei uma história aqui espiritual que ninguém sabia. Achei que era um momento de contar. Okay. Resumo, eu vou pegar a Bíblia e vou tocar fogo? Eu não sou burro. É aquilo que me faz viver. É aquilo que é a minha substância. É o meu éter. Resumo. Como é que você vai imaginar que um Congresso chefiado pelo Renan Calheiros vai votar o aumento da punição? Como é que você acha que a Câmara dos Deputados, do Valdir Maranhão e do Eduardo Cunha, vai modificar o perfil do país? É como se você quisesse ir na Disneylândia e achasse que o Mickey vai te dar o lugar dele. É só isso. Então, o que a gente discute da pena de morte tem que ter um aspecto do meu ponto de vista. Quanto mais um homem tem possibilidade na vida e sai da linha, mais ele tem que ser punido. Mais. Eu vou compartilhar alguns comentários aqui do nosso Instagram. O Lucas, ele diz assim: boa noite, eu acho que a pena de morte não seria viável, pois vivemos em um país de desigualdade social, onde o capitalismo tem um poder muito grande, colocando a pena de morte no Brasil, somente as classes baixas irão ficar à mercê dessa lei, pois a corrupção está por todo lado. Quem tem dinheiro sempre escapa. Quantas e quantas pessoas são julgadas injustamente por falta de provas? Uma justiça desigual, alienada, o certo é manter o bandido na cadeia, não ter brechas nas leis que os favorecem. Quando o país aprender a julgar corretamente, aprender a manter o bandido preso, aí sim seria o momento de pensar na pena de morte. Até então é totalmente inviável. A opinião do Vitor a seguir: sou a favor. Apenas a morte do marginal pode dar à família da vítima o consolo que a morte de seu filho não ficou sem a devida punição. Apenas a morte do bandido pode amenizar um pouco a dor de uma família que não deseja que outros sofram o que estão sofrendo. Olha, muita gente acha que as penas no Brasil deveriam ser mais severas, especialmente para os autores de crimes que marcaram a história do nosso país. Está no ponto a matéria, Damares? Está sim, bispo. Então, minha filha, põe exclusivo que dá trabalho para fazer.
Crimes que chocaram o Brasil e o mundo. Casos trágicos que repercutiram na mídia por serem verdadeiros absurdos. Maridos que matam esposas, pais que matam seus próprios filhos e filhos que acabam com a vida dos pais. Crimes que em outros países a pena de morte seria quase uma certeza, mas aqui no Brasil isso não acontece. Em 2000, a jornalista Sandra Gomide, de 32 anos de idade, foi friamente assassinada pelo ex-namorado, o também jornalista Antônio Marcos Pimenta Neves, de 63 anos. O crime aconteceu no dia 20 de agosto, em um aras na cidade de Biúna, no estado de São Paulo. Pimenta Neves assumiu a autoria horas depois do crime. Apesar disso, o julgamento só aconteceu 6 anos depois e a sentença judicial só foi aplicada 11 anos após o assassinato. Pimenta Neves foi condenado em maio de 2006 a 19 anos, 2 meses e 12 dias de prisão. Porém, sua defesa conseguiu que o jornalista cumprisse a pena em regime semiaberto. No ano de 2000, o país inteiro conheceu a história trágica da família von Richthofen. Aos 19 anos, Suzane, filha do casal Manfred e Marísia, assassinou os próprios pais com marretadas na cabeça. Seu namorado na época, Daniel Cravinhos, foi seu parceiro no crime. Tudo isso simplesmente por causa da herança que Suzane gostaria de receber dos pais. Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão. Em 2014, outro crime hediondo parou o Brasil. No dia 4 de abril, Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos de idade, desapareceu na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul, após dizer ao pai que passaria o final de semana na casa de um amigo. Pelo menos foi essa a versão que sua família deu à polícia. Mas, 3 dias depois, o corpo do garoto foi encontrado dentro de um saco plástico, enterrado às margens de um rio em uma cidade vizinha. O desfecho da história mostrou o que muitos já desconfiavam. Leandro Boldrini e Graciele Ugolini, pai e madrasta do garoto, o assassinaram com uma injeção letal. O casal teve a ajuda de Edelvânia Virganovics. Eles estão presos desde 2014 e o caso ainda aguarda julgamento. Assassinatos cruéis com penas consideradas brandas por muitas pessoas. Será que em outros países esses criminosos se safariam do corredor da morte? Eu vou conversar por Skype com o Marcos. Ele é engenheiro civil de Fortaleza, Ceará. Uma boa noite, Marcos. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos. Olha, é um tema muito complexo, tá? Eu sou parcialmente a favor e parcialmente contra. Parcialmente a favor por quê? Porque, na verdade, as instituições brasileiras são falhas. Corroboro com o pensamento do Marcelo em número general no que tange a existência prévia já de uma pena de morte que a emprega a cidadão comum e a policiais, tá? Todavia, eu corroboro em parte com o doutor Ariel, porque ele também endossa a questão da prudência, por força da instabilidade institucional que o Brasil tem. Todavia, também corroboro com o Marcelo, como ele disse, que a pena de morte nos Estados Unidos foi atenuada por força de poder econômico e financeiro. Isso é fato, tá? Não foi uma decisão pública, e sim uma decisão política lá nos Estados Unidos. Eu já morei em Nova York, em Miami, como foi ventilado a priori, e lá a coisa funciona. A sensação de impunidade não existe nos Estados Unidos como existe aqui no Brasil, tá? No Brasil a gente percebe que a vida humana é banalizada, não vale nada. Eu acompanho o Marcelo assim, como eu posso, junto com a minha família aqui em Fortaleza, a gente acompanha essa sensação de impunidade, não somente em São Paulo, mas em todo o Brasil, que graça, infelizmente, porque as instituições não funcionam, tá? A justiça está graçando com corrupções, eles solicitam questões financeiras satisfatórias, mas não dá um reflexo de segurança institucional para a população, e quem paga o ônus disso é a sociedade. Tá bom, algo mais que você queira acrescentar? Olha, é assim, eu acredito que com a pena de morte aqui no Brasil, melhorando os instrumentos
tá? de compreensão, dos instrumentos de aplicabilidade da lei, eu acredito que será bem-vinda. Se tiver toda a garantia de um exame de DNA, toda a garantia de um exame em loco de criminologia, aí sim, a coisa vai muito bem. Se porventura essas garantias não existirem, aí é preocupante. Por isso que, a priori, eu ventilei que concordava tanto com o Marcelo como com o doutor Ariel. Um grande abraço, obrigado pela sua participação. Quero fazer uma pergunta ao senhor. Os direitos humanos defendem a vida como algo precioso, e a vida é preciosa. Mas e a vida que o bandido tira? Nós não defendemos a vida, não defendemos a vida quando o bandido tira, né? Nós não aceitamos qualquer tipo de crime, nós defendemos a legalidade. O bandido cometeu crime, ele tem que ser punido. Nós lutamos contra a impunidade. Então, se o bandido está tirando a vida de alguém, ele tem que ser preso. Nós temos que ter uma polícia que funcione, que investigue, que esclareça e que coloque ele atrás das grades. Eu até concordo, e o Marcelo colocou algumas questões sobre isso, de que na questão dos crimes contra a vida no Brasil, precisa ter uma severidade maior. Muitas vezes, nós temos penas mais severas para crimes patrimoniais no Brasil, no caso até de roubos, de furtos, ou no caso do tráfico também, muitas vezes são usuários que acabam também tendo penas severas, mas nós não temos penas tão severas para casos de homicídios. Esses mesmos que foram mostrados aí na matéria são casos abomináveis, inaceitável que pessoas aí com 5, com 6, com menos de 10 anos saiam da cadeia depois de terem cometido essas atrocidades contra mulheres, contra crianças. O reincidente tem que ser tratado, claro, de forma diferenciada do criminoso primário, com uma severidade também maior. Então é necessário, sim, uma revisão nos procedimentos da lei de execução penal, também na questão desses crimes contra a vida, o agravamento de penas. Mas jamais a pena de morte. Nós somos contrários, achamos que essa não é a forma, essa modalidade não tem dado certo, mesmo em países altamente desenvolvidos, com uma justiça muito mais eficaz, como é o caso mesmo dos Estados Unidos e outros países de primeiro mundo, e no Brasil nós teríamos certamente a pena de morte sendo usada contra a população pobre, contra a população da periferia, até em perseguição política, até porque a pena de morte tem sido usada também em vários países para perseguições políticas, para perseguições contra cristãos também. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de penalidade. Marcelo, nos países que existe a pena de morte, não era para zerar a criminalidade? Não, eu ia fazer uma pergunta para o Ariel, mas eu já sei a resposta e a pergunta tem uma maldade que eu não vou fazer. Vou te liberar dela. Eu ia perguntar para ele o seguinte: em quantos enterros de vítima ele já foi? Mas vários, eu não vou fazer essa pergunta. Não, vítima da sociedade. Da sociedade, da polícia, de policiais, mas, enfim, também já foi. Mas essa pergunta vamos deixar para lá. O que eu acredito eu sou sociedade também, não, eu sei disso, é porque eu vou te explicar por quê. A ideia é ele sentir a dor, né, da pessoa que perdeu. Me perdoa, desculpe. Eu tenho nesse negócio 30 anos, quase. Eu nunca vi, e eu só não vi porque eu não fui no dia que ele foi. Eu nunca vi num lugar onde uma família foi assassinada, criança assassinada, eu nunca vi ninguém de Comissão de Direitos Humanos. E eu quero explicar o seguinte: eu duvido que aqui nesse lugar tem alguém que foi mais em cena de crime do que eu. Eu já fui mais em cena de crime do que muito policial, tirando os de homicídio. Quando você chega numa casa e vê eu vou descrever porque o horário me permite. Uma criança morta ali com 2 tiros na cabeça. Uma mãe morta ali. Um pai morto ali porque os caras invadiram e o pai reagiu, os caras fuzilaram a família inteira. Eu vou te contar. Primeiro, você chora. Não tem homem que não chore. Eu já vi policial com casca de tartaruga que não aguenta. Isso é o número 1.
Então, eu fui a vários. Não dá para descrever aqui, porque vai ficar um pouco filme de terror nesse horário. Mas não vi um até hoje na minha vida. Um membro, um integrante de uma comissão de direitos humanos, à exceção do Ariel, que foi, eu acredito no que ele diz. Tirando ele, eu nunca vi. E eu já fui, quando repórter, a, sei lá, 200, 300. Então, esse é um aspecto. Mas se a pena de morte é tão suscetível, e ela, como a prisão perpétua, são duas cláusulas pétreas da Constituição. Só pode modificar se convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. E aí a gente corre um risco maior ainda. Né? Resumo, o que ocorre? Já que não pode, tem uma maneira simplesinha de resolver o problema. É só os deputadinhos levantar a mão e os senadorizinhos votarem a mão e o presidente da República que tiver de plantão assinar. Pena integral. Dona Suzane Richthofen matou o pai e a mãe, pegou 39 anos e 6 meses, cumpre do primeiro ao último dia. O seu Pimenta Neves pegou 19, agora tem que acabar com saidinha do dia das mães, saidinha do dia do pai, saidinha do dia do papagaio, do cachorro. Tem que acabar para crimes graves com progressão de regime. Por quê? Progressão de regime? Porque pega um cara que matou, pegou 200 anos de... Vou te dar um exemplo aqui, que todos nós vamos concordar que é uma barbárie. Roger Abdel Maci, o grande homem de fertilização in vitro para nascer bebê, foi lá e violentou um monte de mulheres dopadas. Um infeliz desse, já que não pode ir para a pena de morte, pegou mais de 270 anos de cadeia. Tinha que cumprir em regime solitário do primeiro ao último dia, porque ele infelicitou dezenas de famílias que tinham a esperança de ter um bebê. Enquanto a pessoa entregava o marido, entregava a sua mulher na mão daquele médico para nascer um bebê e fazer a graça divina da família, o cidadão, quase que eu falo um palavrão, o sujeito ia lá e ia bulinar a mulher, fazer sexo com a mulher dopada. Um infeliz desse não pode voltar para a sociedade. Então, é simples. Código de Execuções Penais, lixo, penas brandas tem que continuar, ladrão de galinha não pode. Agora, esses casos, até o último dia, seu Roger Abdel Maci ia ficar 270 anos enjaulado, mas é enjaulado sem direito a nada. E mais, quer comer? Quer ter luz? Trabalhar na cadeia. Porque qualquer chefe de família trabalha. Na cadeia, o preso pode optar se quer ou não. E se trabalha, tem redução de pena. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você trabalha em dose dupla, você aumenta o teu salário? Nem o meu, a gente é bom falar com o chefe. Resumo. Mas tem um outro problema. Resumo. Adicional noturno. Adicional noturno. Eu então comecei às 7 da manhã. Resumo. O que acontece? Trabalhar. Qualquer chefe de família trabalha para botar comida, remédio da escola para o filho. O preso ficar lá dentro, para de dentro da cadeia pelo celular comandar a quadrilha aqui fora. Me desculpe, isso daí é um assinte, é uma covardia contra um chefe de família que luta para botar o seu filho numa escola pública e o caderno custa R$ 3,50 e ele não tem como comprar.
Mas uma outra questão, Marcelo, é que o Estado também não oferece condições de trabalho para o preso, assim como muitas vezes não oferece saúde, não oferece educação, então deveria ser ressocializado, ser reintegrado, ser reeducado, mas isso na prática também não ocorre. Deixa eu registrar aqui mais algumas opiniões e vamos conversar com a Vera. O pastor Laurindo vai atendê-la. A Jéssica diz assim no nosso Instagram: sou a favor que morra os 4% de inocente, mas também que morra os outros 96% de bandido. Direitos humanos é uma piada. Livra a cabeça dos bandidos que matam inocentes trabalhadores. Na hora de tirar a vida de alguém, esses caras não têm compaixão. Por favor, né? Deus que me perdoe. É a colocação dela. Esse aqui é quem? É uma mulher, Damascena. Brasil, um país sujo. No caso Nardoni, como um pai mata sua filha e ainda continuava vivo. Ladrão mata rindo, fica 5 anos e sai fora. Sou a favor, sim. Quem mata tem que pagar com a vida. A Tainá diz, afinal, na minha opinião, é muito pior para um criminoso ficar na prisão, livre do direito de ir e vir, privado de sua liberdade, da convivência com familiares, do bem-estar do lar, do que estando morto. A morte, desde os primórdios da civilização, é vista como algo aterrorizante. No entanto, nem todas as pessoas lidam bem, podem enxergá-la da mesma forma. Conversa com a Vera, professora de São Paulo. Vera, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo bem. Sua opinião sobre a pena de morte no Brasil? Bom, antes, meus parabéns pelo tema abordado, né? Um abraço a todos aí. Bom, eu sou contra. Eu sou contra a pena de morte, até porque o país que eu vivo, né? O país que nós vivemos é um país corrupto, é um país que não respeita, né? E a partir do momento que fosse implantada uma pena de morte nesse país, nós íamos ter um problema seríssimo, porque os menos favorecidos seriam aqueles primeiros a serem apontados, os negros, enfim. Nós não estamos preparados para isso. Agora, isso não significa que eu seja contrária à punição das pessoas que cometem esse tipo de crime, né? O que deve ser revisto aí, e urgente, né, são essas benditas leis antigas, né, que não condiz com o que nós estamos, com a nossa realidade de hoje, né, onde as pessoas matam suas mulheres, suas crianças e saem pela porta da frente, né, de uma delegacia, né, onde pais matam filhos, estupram, enfim, e saem pela porta da frente porque é réu primário. Agora, isso não significa que eu deseje a essa pessoa uma pena de morte. O que tem que ser revisto é esse Código Penal, que é uma vergonha no nosso país, né? Acabar com as regalias que existem dentro das penitenciárias, né? O cara foi condenado a 30 anos, que ele cumpra os 30 anos sem saidinhas. Às vezes, eu tenho a impressão que essas saidinhas já foram feitas de forma proposital. Ah, tá, eu estou soltando 1.500 detentos, porque eu sei que vai voltar 1.300, 200, a sociedade se vira com eles ali fora. Né? Quem pode mais vai chorar menos. Então, eu acho que essa coisa de saidinha já foi feita de forma proposital, né? Enfim, eu sou contra a pena de morte, porém, tá? Porém, a favor da punição. Eu penso que tem que ser feita uma revisão, sim, no Código Penal. Tem que ter uma punição maior a essas pessoas que cometem crimes, né?
terminar com certas regalias que a gente sempre assiste em reportagens, né? Eu sou, assim, fã de carteirinha do Marcelo, respeito a opinião do Marcelo, né? Amo você, viu, Marcelo? Mas eu tenho opinião diferente da sua. Eu vejo eu vejo leis nesse país que não condiz com a nossa realidade, né? Que tem que ser urgentemente revistas, né? Para que esses, vamos dizer, bandidos, né? Sejam punidos na forma da lei, onde as famílias que perderam seu ente querido ficam, é claro que quando se perde, eu já perdi, né? Na mão de bandido, um sobrinho, né? E isso é uma dor que nunca é superada. Nunca. Eu que sou tia, imagine meu irmão e a minha cunhada. Nunca se supera. Professora... Mas se as pessoas que cometeram esse crime tivessem presos, tá? Nós estaríamos, vamos dizer assim, aliviados. E não é isso que acontece. Né? Não é isso que, pelo menos no meu caso, não foi o que aconteceu. Sou contra a pena de morte, porém, o nosso Código Penal tem que ser urgentemente revisado, mudado e que eles tenham, sim, a sua punição. Eu agradeço, eu acho que punição maior professora, é 30 anos atrás das grades. A sua participação, que Deus a abençoe. Doutora quer varar a madrugada aqui dando opinião. Doutor Iel, eu queria que o senhor, então, nós estamos chegando ao fim do programa, nós vamos fazer uma oração. Algo mais que o senhor queira acrescentar dentro dessa visão dos direitos humanos e de ser contra a pena de morte, por favor? A própria professora disse muito bem, temos um sistema injusto, nós sabemos que na prática muitas pessoas sequer têm direito à defesa. São Paulo mesmo tem uma defensoria pública aí criada recentemente, há uns 6 anos, então nós temos essa dificuldade. Quem tem bons advogados, consegue pagar, tem condições, esse não vai ser provavelmente atingido por uma pena de morte. Mas aquelas pessoas menos favorecidas, excluídas, marginalizadas, vão sempre ser vitimadas pelo Poder Judiciário. Hoje elas já são na prática. Nós precisamos investir também na polícia que esclarece os crimes. O Marcelo sabe muito bem que a Polícia Civil está completamente sucateada, desmantelada, os institutos de criminalística, e eles são fundamentais para a investigação, para o esclarecimento, para a punição dos responsáveis pelos crimes. Por isso que só 3% dos crimes são apurados, só 8% dos assassinatos são investigados. Isso é muito grave e precisa ser resolvido emergencialmente. Então essa é a questão fundamental a se mudar no Brasil, antes propriamente de se pensar em pena de morte e em outras penalizações. Marcelo. Olha, a minha sensação é a seguinte, um processo penal, e isso o rico leva vantagem, tem mais ou menos 58 possibilidades de recurso. Você, com um bom advogado, você protela isso às calendas, não é? Eu conheço casos que só não prescrevem mais porque agora não prescreve, mas se não prescreveria. Então nós temos essa questão que é central, acabar com o número de recursos. Segundo, as pessoas não entendem a diferença entre Código Penal e Código de Execução Penal. O Código Penal dá lá a punição, por isso que vê lá a pena 200 e poucos anos. Mas o Código de Execução Penal diz que não. Um contradiz o outro. É esse que tem que acabar. Eu não acredito na tese de que vai ter, né, matança das pessoas mais pobres da maneira como é falado aqui. Esquece. Por quê? Porque só os crimes bárbaros é que irão, seja para pena de morte ou seja para prisão perpétua. Crimes como da Suzane Richthofen, que não é uma pobrezinha,
Muito pelo contrário. O crime do Pimenta Neves, que não é um pobrezinho, foi diretor de redação do Estado de São Paulo anos. Então, esses crimes de ricos, que são ricos, iriam para a pena de morte com toda facilidade. Mas a pena de morte é uma coisa que impacta o coração das pessoas, da mesma maneira que a morte de um ente querido. Mete os caras na cadeia de ponta a ponta da punição. A Suzane ia sair de lá com 60 anos. O Pimenta Neves ia sair num caixão, porque ia morrer lá dentro. O Roger Abdelmaci ia ter que alguém ressuscitar ele. E o homem não está aqui para fazer isso. Resumo, ele ia morrer na cadeia. Se fizer punição de ponta a ponta,